Queridos, hoje nós vamos falar sobre guiados pelo Espírito Santo. Se nós fôssemos no Novo Testamento, existem muitos textos que podem me embasar nesse tema. Mas existe um texto no Antigo Testamento e outros que nós vamos discorrer ao longo da ministração, que eu quero compartilhar com você e eu quero fazer dele o meu texto base. Êxodo capítulo 40, versículo 36. Eu vou ler o 36, o 37 e o 38. Eu vou ler na versão NVT. Olha só o que diz o texto. Acompanhe aí ou na sua Bíblia, ou no aplicativo, ou aqui pelo telão. Diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar, acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E assim ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Queridos, olhe para mim, mais uma vez eu peço a sua atenção. Como eu já falei para você, se eu for buscar no Novo Testamento, eu tenho muitos textos que vão me dar base para falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar de uma forma muito simples, e talvez não dentro da homilética ou da hermenêutica, mas eu quero falar de uma forma em que eu vou estar compartilhando meu coração com você, e como eu já falei, eu acredito que compartilhando o coração de Deus com você também. Porque nos dias de hoje, nós somos bombardeados de tantas informações, a tal ponto que, quando a gente entra no Instagram da vida, são milhares e milhares de reels e de tantas outras coisas. E você assiste um e te empolga para alguma coisa, e você assiste outro, aí te empolga para uma outra coisa, e aquele primeiro que você assistiu, você já nem lembra mais. Então, significa que nós somos bombardeados nos dias de hoje de informações, de conteúdo e de tantas outras coisas. E às vezes isso nos torna dificultoso, isso torna as nossas decisões dificultosas, porque na realidade às vezes a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe que decisão tomar, sim ou não, irmãos? Quantas vezes a nossa mente está tão confusa, até em relação à igreja, até em relação à família, até em relação ao emprego, em relação a muitas e muitas coisas. Eu vejo as pessoas, às vezes, perdidas, sem saber o que fazer. E hoje eu venho e quero ser um instrumento de Deus para a sua vida, para trazer calmaria para a sua mente. Trazer direção para a sua mente, e não apenas direção, mas ao longo dessa palavra você vai entender melhor o que Deus quer de nós. Você imagina só, o povo de Israel foi liberto do Egito e das mãos de Faraó, e eles tiveram que ir para um deserto. Moisés já conhecia aquele deserto, porque ele passou mais ou menos 40 anos da vida dele ali, naquele deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então, provavelmente, ele já conhecia muito bem. E a gente sabe, entende que deserto existe feras violentas, existe tantas outras coisas. E como é que Moisés ia dar conta de cuidar de mais de 1 milhão de pessoas, queridos? Direcionar aquele povo. Naquela época não tinha WhatsApp,
Naquela época não tinha megafone. Nossa, megafone é das antigas, né? Naquela época não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Mas aquele povo precisava ser direcionado, orientado, e eles precisavam seguir o caminho para um objetivo, para a terra prometida, a terra que Deus prometeu àquele povo. Então, olha só que coisa interessante, maravilhosa Deus fez. A orientação de Deus era literalmente a presença de Deus manifesta para aquele povo. Existia aquela nuvem de glória, e o texto que nós lemos diz que quando a nuvem se levantava, o povo também arrumava as malas e ia junto com a nuvem. Mas quando a nuvem ficava, não adiantava ter ansiedade, não adiantava ter pressa. Se a nuvem parasse, o povo tinha que parar. E se eu falo hoje sobre guiados pelo Espírito, eu começo te dizendo que uma das primeiras coisas para nós sermos guiados pelo Espírito é nós precisamos entender quando a nuvem de Deus para e quando ela se move. Sabe por quê? Porque quando a nuvem de Deus se move, você precisa se mover junto com ela. E quando a nuvem de Deus para, você precisa parar junto com ela. E quando eu digo você, eu estou falando todos nós. Eu me incluo nisso também. Porque muitas vezes nós temos a nossa vontade e queremos fazê-la a qualquer custo. Sim ou não, queridos? A nossa vontade não é forte, sim ou não? Nossa vontade é forte, gente. Principalmente quando nós somos confrontados. Principalmente quando a gente passa por uma situação que nós não gostaríamos de passar. E você logo começa a se espinhar e você quer tomar uma atitude, você quer fazer alguma coisa. E você diz no seu coração, eu não posso ficar aqui parado, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes a gente quer fazer até justiça com as próprias mãos. Sendo que na nossa vida quem faz justiça por nós é Deus. Mas é fácil esperar a justiça de Deus? Não é. Então o texto que nós lemos diz que quando a nuvem de Deus se movia, o povo ia lá e se movia junto. E quando ela parava, o povo também parava. Então, quando você olha para a sua vida, e em todos os aspectos, o aspecto geral, seja trabalho, seja igreja, seja cidade, olhe para a sua vida num geral e pare para prestar atenção se você está precisando fazer muita força em alguma área da sua vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, normalmente as coisas fluem. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é o melhor para nós, queridos. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olhe para mim e preste atenção. Não queira fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer. Não queira estar num lugar que Deus não te mandou estar. Não queira ir para um lugar onde Deus te mandou não ir. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é muito movido pelo hype, né? Olha, o pastor sabe as palavras de hoje em dia, né? Quem sabe o que é hype aí, irmão? Eita, a maioria não sabe. Meu Deus. Para quem não sabe o que é hype, eu vou ensinar para vocês. Hype é a modinha, é a onda, é a trend. Ah, mais uma. Ah! Vocês estão por fora.
Mas nos dias de hoje, me diz se não é verdade que existe o pastor que está no hype. Sim ou não? O pastor está no hype, a igreja está no hype. Aí todo mundo quer ir para onde? Ele quer ir para o hype. Mas se Deus não te mandou para o hype, você fica onde Deus te mandou. Porque olha só, já dizia sua mãe, você não é todo mundo. Então o teu pai está te dizendo assim, se minha nuvem moveu, mova-se junto com ela. Mas se ela não moveu, fique aonde ela está. E uma outra coisa que eu quero compartilhar com você dentro da palavra, a respeito de sermos guiados pelo Espírito Santo, e entendermos que nós não podemos viver de hype em hype, de hype em hype, de trend em trend. É que nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. Irmãos, e quando eu falo desejar, eu vou usar mais um texto do Antigo Testamento. E olha que eu vou te falar uma coisa. No Antigo Testamento, nem todas as pessoas tinham o Espírito Santo. O Espírito de Deus só descia sobre os reis, e sobre os profetas, e sobre os sacerdotes. E hoje o Espírito Santo está liberado sobre todo aquele que crê e aceita Jesus. Então, se um cara do Antigo Testamento tinha desejo pela presença de Deus, quanto mais nós que temos a liberdade de recebermos o Espírito de Deus em nós. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 33. Quem está entendendo? Você está feliz ainda? Eu vou ler a partir do versículo 1, depois vou mais para frente. Êxodo 33, versículo 1. Deus estava bolado com aquele povo, irmão. Povo rebelde, povo de dura cerviz. O povo aprontava todas, irmãos. Deus estava chateado com o povo. A tal ponto que Deus estava chateado, que Deus diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou dessa terra. Ó, que junto ao povo que você tirou da terra do Egito. Você. Quem tirou o povo da terra do Egito, irmãos? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Mas Deus nesse dia aqui estava bolado. E ele disse, ó, tira esse povo que tu tirou. Deus tem senso de humor, irmãos. Deus tem senso de humor. O Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, darei essa terra a seus descendentes. 2. Leia comigo, por gentileza, preste atenção. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Quem é que vai com Moisés? Quem é, irmãos? Um anjo. Versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leva esse povo. Moisés era amigo de Deus, irmão. Presta atenção, olha para mim. Deus fala sério contigo, fale sério com Deus, irmão. Quem está entendendo que isso é intimidade? Quem está entendendo que isso é relacionamento? Olha só, Deus falou com Moisés. Moisés respondeu para Deus. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo. O Senhor disse que ia enviar um anjo, mas o Senhor não disse nem o nome do anjo. Não sei nem quem é, não conheço não.
declarastes: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembre-te de que essa nação é teu povo. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai, deixa o versículo aberto aí que a gente vai continuar lendo. Deus realmente estava chateado com o povo, porque o povo dura serviço, o povo errava muito. E ele disse: Moisés, esse povo aí que tu tirou do Egito, leva ele lá para a terra. Eu prometi a terra, agora tu vai-te embora com eles. Eu vou mandar um anjo na tua frente, o anjo vai dar conta aí do serviço. Aí Moisés, amigo de Deus, vai lá e conversa com Deus e começa a perguntar: Deus, e aí? Gente, olha para esse versículo aqui, tenta entender o que Moisés estava pedindo aqui, Permita-me conhecer os teus caminhos. Moisés estava falando: beleza, Deus, eu vou lá para a terra prometida, o Senhor vai mandar um anjo na minha frente, e o Senhor vai para onde? Moisés estava perguntando isso para Deus, irmãos. Nós vamos aqui, Deus, no caminho do deserto, e nós vamos em direção à terra prometida. Mas e os teus caminhos? Tu está indo para onde, Deus? Irmãos, eu só quero ir para onde Deus vai. Eu não quero entrar em um lugar onde Deus também não entra. Quem entende isso? Beleza, vamos lá. O desejo de Moisés era conhecer os caminhos do Senhor. Próximo versículo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Ei, olha para mim. Moisés tinha interesse. Moisés não queria saber de anjo, arcanjo, querubim. Moisés queria que Deus fosse com ele, irmão. Moisés não estava ligando para anjo, para o que fosse, não. Profeta. Não estava ligando nada para isso. Ele estava dizendo: Deus, eu quero saber o Senhor. O Senhor vai para onde? Porque para onde o Senhor for, eu vou contigo. Aleluia. Então, Deus falou para Moisés assim: Moisés, fica de boa, porque eu vou pessoalmente com vocês. Aleluia, aleluia, aplaudam o Senhor, queridos. Mas Moisés não ficou satisfeito, e ele continuou insistindo. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Diga assim: uau! Irmãos, isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é ser guiado pelo Espírito de Deus, cara. Tu está entendendo? Moisés estava falando: Deus, se o Senhor não for comigo, eu prefiro ficar aqui. Se o Senhor vai ficar, eu fico também. Aonde o Senhor estiver, eu quero estar contigo. Não acabou ainda, tem mais. Bora lá. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Ei, teu povo e eu de todos os outros povos da terra.
Ei, deixa eu te falar uma coisa, querido. O que difere você das outras pessoas não é seu cabelinho bonitinho, não é sua conta bancária, não é a roupa que você veste. O que difere você e eu das outras pessoas é a presença do Espírito. Ei, glória! Malaquias, esse aqui eu não tinha nem separado, mas eu vou olhar agora. Eu lembrei dele, eu vou falar agora. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Olha só, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. A nossa diferença se chama Jesus Cristo. Não adianta vestir uma capa de crente, falar igual crente e não ter a presença do Espírito de Deus, não ser guiado. Quem está entendendo? Você tem que desejar, você tem que ansiar uma marca dessa casa, DNA dessa casa. É fome e sede por Deus, irmãos. É uma marca dessa casa. Então nós temos que literalmente desejar a presença de Deus conosco. Pastor Zé Carlos, o sábado passado, ele pregou aqui e ele foi falar justamente sobre avivamento, mas falando sobre avivamento, ele despertou os nossos corações para entendermos que às vezes, irmãos, a gente aperta o botão do automático e vive a nossa vida inteira assim. Não tem mais experiências com Deus, não chora mais, não se derrama, e Deus não está querendo isso de nós. Deus, Ele nos resgatou para que nós vivamos em novidade de vida. Ser crente não é ser careta, ser crente não é viver com a cara fechada, ser crente é viver com a alegria do Espírito Santo. E para você que gosta de comer, eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito. O povo quase que não bate pau. E comida também, irmãos. Glória a Deus. Então é isso. Se você está achando ser crente chato, eu vou te contar uma coisa: tem algum problema é com você e não com Deus. E Deus está querendo animar, alegrar, avivar o seu coração. Deus quer mudar a tua história, porque talvez você só está vivendo uma religião e não uma vida verdadeira com Jesus. Talvez o chato da história é você. Desculpa, irmão. Eu vou fazer o quê, irmãos? Porque a vida com Deus é alegria. E eu então quero te convidar. Seja guiado pelo Espírito. Deixa Deus direcionar você. Deixa os outros te chamar de louco. Não liga não, irmão. Mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Ele é seu amigo, acorda dando bom dia para ele. Seu marido ou sua esposa vai dizer: tu tá doido, é? Eu tô doido por Jesus. Ele está aqui comigo, ele está aqui no quarto, aleluia. Então seja mais expansivo em relação a ter um relacionamento com Deus. Eu sei que cada um tem um jeito de ser. E aqui nós temos algumas pessoas aqui da igreja que são feras em falar sobre relacionamento, sobre temperamento.
É o sanguíneo, é o fleumático, é o melancólico. Qual é o outro, Ana Júlia? É o... vocês sabem. Vocês acham que eu sou o quê? Irmão, eu sou sanguíneo todo. Então, assim, cada um tem seu jeito de ser. Eu não quero que um fleumático pule e grite igual eu grito, irmão. Mas mesmo assim, a alegria é para todos. E você precisa entender isso. Então, se Moisés, que é um cara do Antigo Testamento, tinha esse desejo e ele queria a presença de Deus junto com ele, quanto mais nós. Eu já falei aqui e eu vou falar novamente. Eu admiro muito a minha esposa. Porque, irmãos, hoje ela nem está aqui com a gente, tá? Como o Fernando já falou aqui, quarta-feira tem culto de suas famílias e ela está lá, debruçada nos livros, na Bíblia, está preparando a palavra de quarta-feira. Então venha também, não perca, em nome de Jesus, seja abençoado você e sua família. Mas, irmãos, minha esposa é médica e ela trabalha na área da otorrinolaringologia. Fala em línguas aqui, né? E ela tem um exame, que é um exame muito delicado, chamado Bera. E esse Bera, qualquer coisa pode dar interferência nele, irmão. Uma carga elétrica do prédio, um consultório do dentista ao lado, que ligou o motorzinho lá, pode interferir no equipamento. Irmãos, e quando ela sai do Bera, ela começa a me contar as coisas. Amor, hoje deu interferência lá, não sei o quê, e eu comecei a orar. Ô, Jesus, me revela onde está essa interferência. Eu disse, cara, essa mulher é crente demais, ela está orando para Jesus revelar até a interferência. Então, irmãos, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que nos mínimos detalhes da nossa vida, a gente tem que ter relacionamento com Deus. A gente tem que perguntar para Deus. A gente tem que orar e pedir a direção. Pastor, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se você não estimular isso na sua vida, você nunca vai ouvir. Se você não continuar tentando, você nunca vai ouvir. E eu te digo, no caminho de tentar, às vezes você pode até errar, mas Deus vai te entender. Que você tem que ouvir a voz de Deus, mas às vezes pode ser a voz do seu coração. E você tem que colocar a prova da palavra. E além de na palavra, você tem homens e mulheres de Deus aqui nessa casa que podem provar o teu coração naquilo que você está ouvindo para saber se é de Deus ou não. Quem entende? Então, querido, ser guiado pelo Espírito Santo não é simplesmente ser aquele cara cheio do poder de Deus, que pula, roda, sapateia, eu já fui desses, viu? Mas é uma pessoa que tem relacionamento e intimidade com Jesus. Olha para mim. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que entender que muitas vezes o Espírito Santo vai te levar para lugares que você não queria estar, mas que é necessário estar. Mateus capítulo 4, verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria das provas que você passa na sua vida é Deus que está te colocando lá e é para você amadurecer e crescer. Não é para você ser reprovado. Não é para te destruir. Não é para acabar com sua vida. Não. Mas primeiro, antes da prova,
eu te garanto que Deus vai afirmar na sua vida a sua identidade. Ali está escrito em seguida, não é? Em seguida de quê? Se você voltar ao capítulo anterior, você vai ver o batismo de Jesus. E quando Jesus é batizado e ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito vem como pomba sobre ele, e uma voz se ouve no céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Acredite naquilo que Deus falou a seu respeito. Porque uma das provações de Jesus foi na sua identidade. Porque o diabo não falou, não chegou assim para ele e disse assim, ó, tu que és filho de Deus. Ele disse, se tu és filho de Deus. Ele colocou ali uma interrogação, ele colocou uma dúvida. O pai já tinha falado para Jesus, já tinha falado para Jesus e para as pessoas que estavam lá. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se você é guiado ou quer ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa na sua mente entender que as circunstâncias que você passa não definem quem você é. Você pode estar com o bolso zerado hoje, mas você é próspero. Você pode estar passando na provação maior da sua vida, mas o desejo de Deus é que você seja aprovado. Escuta essa agora. Você pode estar solteiro hoje. O povo já fica, estou sentindo, Jesus, aleluia. Eita glória, agora eu estou sentindo, né? Agora Deus está falando. Cadê o grito aí? Fala, Deus! Você pode estar solteiro agora. Teve um corajoso. Abrindo parênteses, irmãs, não tem nenhuma irmã aqui encalhada, viu? Você está ancorada. Porque encalhada, irmão, só um navio guindaste para tirar. Mas ancorada, na hora que tua bênção chegar, você levanta a âncora e sai dando glória a Deus. Você, minha querida, é guiada pelo Espírito Santo. Você não sai abraçando qualquer coisa aí não, chuta que é laço, irmã. E eu vou te dizer uma coisa. Não vou entrar muito para isso, mas eu vou dizer uma coisa. Existem umas vertentes aí, a gente sabe que no meio cristão, às vezes, tem algumas coisas que uns pensam de um jeito e outros pensam de outro, e todos se respeitam para a glória de Deus. Mas tem pessoas que acham que não existe ninguém assim específico um para o outro. Eu sou de um pensamento diferente, porque a Bíblia diz assim. A Bíblia diz em Provérbios que a herança vem dos pais, mas a esposa vem de Deus. Então você, varão, não sai fazendo test drive por aí não, viu? Tome vergonha de sua cara. Porque Deus tem a pessoa certa para você. O que eu faço então, pastor? Espera. Espera, porque na hora que chegar, você vai saber que é a sua bênção. E aí, toma posse. Não é? Não é? Sim ou não? Sim ou não?
Hã? Já convida para jantar, já, né? Glória. Então, querido, às vezes a gente passa nas provas. E o problema é que às vezes a gente quer colocar a culpa no diabo. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não tem poder sobre a sua vida, meu querido. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo nos bota no deserto, é na prova. Então, aceita. Aceita aquilo. Ô pastor, eu pensei que hoje ia ser aquele mover, o derramar do Espírito Santo. Receba, receba, receba. Beni, cadê meu paletó? Mas isso aqui é avivamento, irmãos. Avivamento é ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. Avivamento é ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da sua vida. E coisas como essa que eu estou falando são necessárias serem faladas. Porque é um monte de gente colocando culpa no diabo, enquanto é Deus que está te permitindo passar por essa prova, e é porque Ele te ama, é porque Ele quer que você saia desse estado de menino, e que você chegue à estatura do varão perfeito. Deus está lapidando você. Deus não entrega carro para que não tenha habilitação. No sentido de que Deus tem que amadurecer você para depois entregar aquilo que Ele já preparou para você. Porque não tem esse negócio de Deus está preparando uma bênção para você. Deus está preparando é você para a bênção, irmão. É você que não está. Ei, segura essa aí, ó. É você que não está preparado ainda para receber. Então aceita o processo de Deus. Aceita aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aceita quando Deus te disser não. E a intenção pode até ser boa, mas às vezes Deus diz não para intenções boas. Quer ver isso comigo na Bíblia? Quer ver comigo na Bíblia? Vamos lá. Eita glória. Será que eu separei aqui? Eita Jesus, só Jesus na causa. Eu estou parecendo pastor Marcílio aqui, né? Vamos ver que eu vou achar esse negócio aqui. Espera aí. Tem paciência comigo aí, irmão, que eu estou completando quase 42. Eu não tenho a mesma memória de antes, não. Vamos lá. Atos 16, versículo 6. Atos 16, 6. Falei que eu ia achar. Atos 16, 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo impediu de quê? Impediu de falar palavrão, impediu de pecar. Cara, pregar a palavra de Deus é coisa boa, sim ou não? Mas olha o Espírito Santo aí, ó. Porque uma coisa que eu quero que você entenda é que mesmo que você tenha pensamentos bons, desejos bons, Deus, Ele tem pensamentos maiores do que os seus, do que os meus. Então, se Deus fez isso aqui, é porque Deus tinha um propósito maior do que eles. Amém? Sim ou não? Impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Bora lá, próximo. Então
Não chegamos à fronteira da Mísia. Tentaram ir para o norte em direção a Betínia, mas o Espírito de Jesus aguenta, filho. Quando Deus disser não para você, aguenta. Agora esteja preparado, porque Deus vai dizer não para você. Um dia Deus vai dizer não para você. Amém? Eita, chega esse amém. Um dia Deus vai dizer não para você, e você tem que estar preparado para aguentar o não de Deus. Porque o plano e o propósito de Deus para você é maior. Se Deus está dizendo não para você em uma situação, não é porque Ele te ama, é porque Ele está te protegendo. Não é porque Ele não te ama. Eita, hoje eu estou uma benção, glória. Não é porque Ele não te ama, mas é sim porque Ele te ama e Ele está te protegendo. Limites não são postos para te podar, limites são postos para te proteger. Quem entende isso? Próximo. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e nos ajude. O Espírito Santo impediu Paulo por 2 vezes, Paulo e Silas, porque tinha um propósito maior. Ele tinha que ir para a Macedônia, ajudar aquele povo. E eu quero ir para outro texto com você, Isaías capítulo 55. É um texto lindo, eu amo muito esse texto. Isaías 55. Isaías 55, 8. Rapaz, lê lá, igreja, lê. Não precisa ler em voz alta, não, só lê para você mesmo. A Vitória até ri ali. Tu está pensando coisa boa? Tu quer coisa boa para a tua vida? Ninguém deseja coisa ruim, irmão. Ninguém deseja miséria, ninguém está desejando coisa ruim. Todo mundo quer coisa boa, sim ou não? Deus quer melhor do que você. Então está aqui. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Tem mais. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, para de choramingar, para de ficar aí pensando que a vida acabou. Ei, você pode estar passando por isso agora, mas Deus está pensando a teu respeito. Já está escrito no livro de Deus coisas grandiosas a seu respeito. Então hoje eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo, sabendo que você não é um derrotado, você não é um Zé Ninguém, e isso não é uma pregação positivista, isso é uma pregação verdadeira da palavra de Deus. Deus pensa em você, e tudo aquilo que Deus pensou é maior do que aquilo que você projetou. Então, acabou, somebody. Vamos lá,
alguém, vamos lá, alguém. Ei, viva os sonhos e os planos de Deus. Para de querer viver os seus sonhos e seus planos. E olha, eu vou recordar aqui um dia dessa pregação da pastora Vânia. Para de pegar os teus planos e entregar para Deus e diz: abençoa, Deus, os meus planos. Ei, pega teus planos e joga fora e diga: Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que às vezes dói jogar fora a nossa vontade, porque a gente se acha muito bom, a gente se acha o sabichão, a gente pensa que a gente sabe de tudo, mas ei, deixa eu te contar uma coisa: quem sabe de tudo é Deus, pelo amor de Deus, preste atenção, quem sabe de tudo é Deus. Pega os teus planos e deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Acho que eu tenho que ir mais para a academia, estou até cansado. Eu não vou ler, mas eu vou falar sobre isso. Rapidamente, eu já estou encerrando. Eu não vou ler, mas está lá em 1 Reis 19. Depois que Elias, é um exemplo de que às vezes a gente se acha o bonzão e a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Elias, no capítulo anterior, está lá no Monte Carmelo vencendo os profetas de Baal. Né? É o cara. Ó. Quem estava de cabeça baixa não viu. Elias está se sentindo o cara. Eu orei, desceu fogo do céu. Eu sou o profeta. No dia seguinte, Jezabel diz assim, ó: aquilo que tu fez com os meus profetas, eu vou fazer igual contigo. Ela estava dizendo: eu vou te detonar. Sabe o que ele faz? Cabisbaixo, foge para o deserto, deita-se debaixo de um zimbro, e ele quer ensinar a Deus. Ele diz assim: Deus, me mata agora, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava dizendo: Deus, eu vou te ensinar como que a gente trabalha. A coisa certa que o Senhor tem que fazer é me matar. Gente, onde é que Elias estava com a cabeça? Eu pergunto isso, mas tu acha que eu já não orei dizendo o que Deus tinha que fazer? Eu já fiz isso. E você não fez, não? Nós somos assim, irmãos. Aí Elias pede isso e dorme. Aí Deus manda o anjo e entrega para Elias pão feito nas brasas e água para beber. Ele come e bebe e volta a dormir. Mais uma vez o anjo vem e toca nele. E mais uma vez ele come e bebe. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele anda 40 dias e 40 noites em direção ao monte de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Os teus planos podem ser até muito bons, queridos, e glória a Deus por isso. Mas os planos de Deus são melhores. Às vezes você quer ensinar a Deus a trabalhar e às vezes eu também quero, mas o melhor é ser guiado pelo Espírito Santo. Então que hoje nós possamos entender que avivamento não é só falar em línguas, cair no chão ou cantar a terra. Amo esse aí, né? Como é, Lucas? Vamos, Yeshua. Esse aí já é a minha cara. Avivamento
é ouvir Deus nos mínimos detalhes e, além de ouvir, obedecer. Então, eu encerro dizendo que o princípio para você ser guiado pelo Espírito Santo é você ter desejo pela presença de Deus e querer muito mais a vontade dEle do que a sua. Fique de pé nesse instante, em nome de Jesus.